Já vai abrindo a sua Bíblia em 2 João. A epístola que João escreveu, 2 João. Deixa aberto. Segunda João. Segunda João. Verso 1 a seguir. Deixa aberto aí, tá? Só para a gente se situar aí. 2 João, ela foi escrita mais ou menos no ano 90 da era cristã. O apóstolo João estava em Éfeso e ali provavelmente ele montou uma base ali para cuidar daquelas igrejas, supervisionava aquelas igrejas da Ásia Menor. Nós podemos ver aí que o apóstolo João também, ele além de ter escrito as 3 epístolas, ele já havia escrito o seu evangelho, que é o evangelho da contemplação, onde enfatiza toda a divindade de Cristo, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E também além do livro de Apocalipse, que ele escreve lá na ilha de Patmos, onde ele tem uma revelação. E uma das coisas que eu acho tão interessante do apóstolo João, uma das tradições, diz que quando o apóstolo João recebeu a revelação de Apocalipse, ele escreveu no pergaminho, e quando ele deixou a ilha de Patmos, eu estou dizendo que é uma das tradições, não sei se é a verdadeira, mas eu acho interessante o cuidado dele com a palavra do Senhor, que segundo a tradição diz que ele enrolou aquele pergaminho no corpo dele, para que ninguém tirasse dele. Lembre-se que o Senhor disse para ele, quando ele estava lá na glória com o Senhor: anota o que eu tenho falado e entrega para as igrejas. Então ele recebeu uma missão e cumpriu essa missão de uma forma que quando eu ouvi isso, eu fiquei extasiado, porque veja o cuidado que João, que os discípulos, que os apóstolos tiveram com a palavra do Senhor. Essa epístola também, ela trata de um combate também. Continua o combate de João aos gnósticos. O seu evangelho trata disso. 1 João trata disso. E agora nós vamos ver em 2 João. Nós vemos também que esse evangelho de João, que foi o evangelho da contemplação, ele já começa na eternidade. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele continua demonstrando toda essa divindade de Cristo em João 12, do 27 ao 28, quando Tomé se encontra com Cristo, depois de Cristo estar glorificado, que ele diz assim: não seja incrédulo, mas crente. E Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Toda a teologia escrita da divindade de Cristo se baseia inicialmente desse verso, que Tomé consegue enxergar a divindade de Cristo. E, como eu estou dizendo para vocês, o combate de João e dos demais apóstolos, logo no primeiro século, foi exatamente a heresia do gnosticismo. Muitos gnósticos. O que é o gnóstico? É um movimento filosófico pelo qual eles acreditavam que Cristo não tinha vindo em carne. Porque Deus não pode ter vindo em carne, porque como Deus vai morrer? Só que os próprios discípulos testemunham dizendo que aquele que não, o próprio João diz aqui, aquele que diz que não veio em carne é do diabo.
aquele que confessa que Jesus não veio em carne, se Jesus não viesse em carne, não cumpriria todas as profecias dele, sobre ele. Nós não poderíamos contemplar a ressurreição, que é o que nós contemplamos. O cristianismo seria uma religião vã. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E algumas pessoas desse grupo aí que pregavam algumas heresias que nós já vimos aqui naquela carta de Colossenses, nós vimos também já em 1 João, eu preguei para vocês aqui em 1 Pedro também. Vocês veem que a história não acaba. O combate é sempre o mesmo. Na virada do ano, dia 31, eu preguei sobre isso aqui. E na primeira epístola, ela foi escrita com um grupo de crentes sobre o risco de eles estarem seguindo falsos mestres. 1 João 2,26 vai dizer assim: eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que querem enganar, que tinham se convertido, mas não abandonaram essas práticas. 1 João 2,19 vai dizer também assim: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Tem uma coisa, meus queridos, que eu estou dando uma pequena introdução sobre isso. O que eu estou dizendo aqui? Que João está dizendo que aqueles mestres que se converteram, que na verdade não se converteram, quiseram colocar suas práticas no meio da igreja, e depois saíram, e voltaram a tentar persuadir a igreja. É o que está acontecendo no dia de hoje. No dia de hoje, a pessoa ela tem uma rusga aqui no nosso meio, atravessa a rua, abre o ministério. E já joga o azeite em cima. Tem um filme chamado O Apóstolo, que o cara vai para dentro do rio assim, e o cara está pescando, ele até toma um susto, que o cara entra dentro da água lá e ele fala assim: em nome de Jesus eu me consagro apóstolo, e sai da água como apóstolo. É exatamente isso. Não é para rir não, gente, é para chorar. É o que acontece. E nós vemos aqui que esses falsos mestres, eles se tornaram itinerantes. Eles começaram a bater de porta em porta, começaram a confrontar o ensino dos apóstolos. Garanto que quando vocês vão para a rua aí, passear, trabalhar, no mercado, aonde quer que vocês estejam, ou recebam um convite para ir a algum lugar, a fé de vocês é confrontada. Porque assim, deixa eu só explicar para vocês, o evangelho que nós pregamos aqui, o evangelho que eu creio que é o evangelho da cruz, que é aquele que Jesus Cristo é a primícia, aquele que Jesus Cristo, ele morreu por você e por mim na cruz do Calvário, para que se você crer, você tenha vida eterna. Para eles, para a grande maioria hoje em dia, é um evangelho de derrotado. Como é que uma vez uma pessoa chegou para mim assim, eu falei assim: vamos orar então, irmão. Se Deus quiser, Ele vai curar, Ele vai fazer. Não, eu vou determinar que Deus vai fazer. Será que faz, gente? Não faz. E a pessoa falou assim: o meu pastor me ensinou assim. Mas eu falo para vocês, tudo bem, ele pode ter ensinado, mas o que a Bíblia diz? Sexta-feira, a grande maioria não estava aqui. Foi questionado algo aqui, eu expliquei. Pastor, mas eu não posso repreender? Não. Mas eu sempre repreendi em nome de Jesus. Aí eu falei: abre lá em Judas. Aí está dizendo lá que o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo, não repreendeu, mas disse que o Senhor te repreenda. Quem somos nós? Como é que eu explico para a pessoa que eu não posso repreender nada e quem repreende é Cristo? Como é que eu posso dizer que eu não posso pisar na cabeça do diabo, que quem pisa é Cristo? O apóstolo João está brigando com essas pessoas. Irmãos, é o que eu falei para vocês. Tem cara de crente, tem terno de crente, tem Bíblia bonita de crente, mas não é crente.
Anos atrás tinha uma propaganda na televisão de um shampoo chamado Denorex, que falava assim: parece, mas não é. Você olha, você vê, você olha para mim aqui, ó. Eu não tenho nenhuma característica dessas pessoas hoje em dia. Sei, né, Pedro? Eu não tenho nada, não tenho um perfil. Ainda brinquei com o cooperador Alan na virada do ano. Eu falei assim: quando ele chegou, eu tive vontade de ir embora, de tão bonito que ele estava. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Esses falsos mestres, eles, o que nós conhecemos hoje de ministério itinerante, essas pessoas que não tem pastor, que prega de igreja em igreja, que tem a revelação diferente da nossa, diferente da própria igreja que ele prega, é exatamente esse pensamento. Porque como é que você confronta uma pessoa numa situação dessa? Que você vai dizer que o ministério dele não está dando certo, se a agenda dele não cabe mais nem o nome das igrejas mais para ele ir. Como é que você trabalha isso? Como é que você trabalha isso na cabeça de vocês? Que vocês enxergam aqui que nós estamos num lugar pequeno e nós queríamos ter um templo do tamanho de Novaes, né? Umas 15, 16, 20 mil pessoas. Mas como é que a gente trabalha isso na nossa cabeça? Como é que a gente coloca isso e tenta entender que o conforto de Cristo é melhor do que você estar com tudo isso? Que você não tem necessidade de repreender nada, que quem repreende é Cristo. Você não tem necessidade de fazer nada, que quem faz é Cristo. Como é que você fala com uma pessoa que ele crê que a insistência dele é o que leva à salvação, e não pela obra de Cristo que é feita e a regeneração através do Espírito Santo? Como é que você explica isso? É essa briga que o apóstolo João estava tendo, o apóstolo Paulo estava tendo, o apóstolo Pedro estava tendo, Judas estava tendo, Tiago estava tendo, Timóteo, Tito, vou citando mais um monte de nomes, Marcos. Todos esses evangelhos, os evangelhos, principalmente o de Marcos, é combatendo esse tipo de coisa. Irmãos, e essa segunda carta aqui, ela continua trabalhando essa ideia. Mas uma outra coisa que eu queria finalizar esse assunto com vocês, para a gente entrar no texto aqui e já começar a trabalhar esse texto. Você pode ver assim que a pior coisa nesse ministério itinerante, que as pessoas não aceitam ser corrigidas. A pregação dele pode não ser bíblica, pode não ter fundamento, pode não ter nada, mas tem que ter valor, porque ele é ungido do Senhor. Já falei isso aqui para vocês. E aí 1 João 4,1, João diz assim: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Até brinquei um dia com a Larissa, ela me mandou até um negocinho lá, uma fotinha. Eu falei assim: quando você vê um congresso aonde tem foto de tudo quanto é tipo de gente, mas você não vê a honra dada que tem que ser dada a Cristo, será que é um bom lugar para a gente ir? Eu me questiono. Eu não estou dizendo que Deus não está lá, mas estou dizendo assim que muitas vezes nós vamos nos lugares com a motivação errada. Qual que é a motivação que você vai? Por essa lista de pregador que está lá, por essa lista de cantor que está lá. Mas a pergunta que eu te falo: se a palavra de Deus não fizer com que você vá, tem algum sentido? Se a palavra de Deus não mudar a tua história, faz algum sentido você ir? Não estou dizendo que você não pode ir, você pode, tá? Mas eu estou dizendo para vocês aqui, como está escrito aqui, ó: avalia se os espíritos vêm de Deus, se a motivação disso tudo é de Deus.
A sua segunda carta é destinada a uma senhora eleita e seus filhos. Essa senhora pode ser uma pessoa ou mesmo uma outra igreja com seus membros. E isso no verso 1 ele fala. E se faz menção a ela, senhora eleita e seus filhos, também no verso 13, que é os filhos da tua irmã enviam saudação, que também pode ser a igreja onde o apóstolo estava, que estão suportando tentações semelhantes aos crentes que recebem a primeira carta. Ou seja, esses mestres estão batendo a porta dessa igreja e os crentes deveriam saber como agir. Então, o apóstolo João aqui nessa segunda carta, ele vai nos ensinar como que a gente tem que agir com esse povo. Certo? Então, abre sua Bíblia, em 2 João, nós vamos ver agora a partir do verso 1 ao verso 6, que aqui o apóstolo João, ele vai orientar a persistência aos mandamentos de Deus. Do verso 1 ao verso 3, ele vai fazer uma saudação a essa senhora eleita, que diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Verso 4, ele vai se alegrar com os que andam na verdade. E diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Verso 5 e verso 6 vai dizer: pede para andar em amor, não o sentimento e sim a decisão de amar, e impõe a prática do amor recíproco, que diz assim: e agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que vos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. Irmãos, o apóstolo João, nesse trecho aqui que ele faz essas colocações, dizendo que ele orienta a persistência nos mandamentos de Deus, uma das coisas que ele frisa muito bem, que ele não está ensinando um mandamento novo. Ele simplesmente está reforçando a essa ideia que é o credo dos apóstolos, o que eles pregavam, o que Cristo era, a suficiência de Cristo apenas. E ele está dizendo aqui que o amor é que nós andemos segundo os mandamentos do Senhor. Irmãos, para que você entenda, amor não é sentimento, amor é razão, amor é tomada de decisão. Porque se amor fosse sentimento, Deus poderia um belo dia virar e falar: não, cansei de amar esse povo aí na terra, e a gente ia ser tudo fulminado numa pancada só. Amor, ele é razão. Paixão é sentimento, que vem e acaba com tudo, é sofrimento. Do verso 7 ao verso 11, ele orienta o afastamento dos falsos mestres. Então, do verso 7 ao verso 9, ele fala dessa doutrina que os falsos mestres ensinam. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes como galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, tanto o Pai como o Filho. Lembra que eu falei para vocês de uma senhora que ela foi arrebatada 20 e tantas vezes para o inferno? E aí ela relatou tudo que ela tinha que relatar. E aí o pastor que estava do lado falou assim: olha, mas o que a senhora está dizendo aí, a Bíblia não diz nada disso.
ela virou e disse assim: mas Jesus que me mostrou. Aí eu pergunto para vocês, o relato que saiu da boca de Deus é enganoso? Será que essa pessoa ela não está, vamos colocar assim, se enganando? E se ela está passando por uma dificuldade, ou ela teve uma experiência que ela não devia estar relatando para os outros, colocando aos pés da Escritura? Porque aqui está dizendo o seguinte, que o mandamento não pode ser novo. Em primeiro lugar, que o apóstolo João disse. E aqui está dizendo que muitos vêm por aí afora e colocam tudo a perder, irmãos. A obra de Deus hoje em dia, ela sobrevive pela misericórdia do Senhor e pelo remanescente fiel dele, por amor a vocês. Porque veja bem, essas pessoas que hoje em dia, elas simplesmente adotam o nome, o título, e saem por aí jogando heresia para cima, elas não estão preocupadas com vocês em ponto algum. Se tivesse, elas ao menos seriam pastoreadas por alguém. E não são, irmãos. E não são. E eu posso dizer categoricamente que eu prefiro que os obreiros que Deus me deu aqui, ó, Pedro, Alain, Guilherme, vocês todos aqui, ó, tenham o púlpito aberto para pregar, que eu confio no que vocês têm pregado. Mas eu vou ser bem sincero. Eu não coloco qualquer pessoa para pregar aqui. Porque, irmãos, basta uma pessoa vir aqui, ela acaba com o trabalho da vida inteira. E que nós vemos por aí, ó, vem conhecer aqui e tal, vai vir pregador de fora. Irmãos, nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Nós temos que estar firmes nos mandamentos do Senhor. Nós temos que agir como se fosse o nosso último momento aqui na terra. Não é nosso último dia, não. É como se fosse o último respiro de vida. Porque o Senhor pode vir já. E se Ele vir agora, o que você vai dizer para Ele? O que eu vou dizer? Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Verso 10. João, ele pede, o verso 11, pede para se afastar desses falsos mestres. Veja aí. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, e nem lhes deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das obras más. E além de tudo, você ainda vai para o inferno junto. Vai para o inferno junto, é o que João está dizendo aqui. Ficou feliz com a pregação que troca tudo? Que não traz a salvação? Que não é a pessoa sendo usada pelo Espírito Santo, mas é o pregador usando a Deus? E você ficar feliz, porque isso vai te inflar, ele vai me inflar também, dizendo aquelas palavras de sempre, você vai vencer, a tua vitória, a tua chave está na tua mão, todas essas coisas aí. Ninguém fala assim, arrepende-se. Ninguém prega mais sobre a ira do Senhor. Ninguém mais coloca a sua vida no altar com o medo da ira de Deus. Somos salvos. Mas nós temos que guardar a nossa salvação. As 7 chaves. Se possível, até com mais chaves. Tomar nas nossas mãos e não deixar que o diabo venha roubar, não, irmãos. Verso 12, verso 13. Ele dá sua bênção e envia os cumprimentos e diz que vai visitá-los logo. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois quero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Irmãos, eu queria meditar com vocês nessa noite como evitar esses falsos mestres, baseado nesse texto de 2 João. Primeiro, como que a gente identifica esse povo? No verso 9, ele diz assim, que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo,
e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que vai além do ensino da palavra é um falso mestre. Ah, pastor, mas ele é uma bênção. Ele ora. Ele é uma pessoa que ele faz isso, ele faz aquilo outro. Mas ele prega heresia. Ah, pastor, mas eu tenho que... Não. Irmãos, entenda uma coisa. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor é santa. Como é que eu posso tolerar que a pessoa venha e traga uma palavra para você que não é santa, que não trata a sua vida no altar, para que você enxergue quem é Cristo, para que você se corrija, para você poder se encontrar com Cristo? Como é que eu vou dizer algo para vocês que Cristo não está dizendo na sua palavra? E mesmo assim sou chamado de obreiro valioso, de homem de Deus, de servo do Senhor. Uma vez uma irmãzinha, eu critiquei um obreiro, porque eu sei a categoria do cara. E é um desses que fica na TV. Eu sei o que ele fez com algumas pessoas e sei o que ele faz aonde que ele está. É uma das igrejas grandes. A irmãzinha veio para mim assim e falou assim: o senhor dobre a sua boca, pastor, porque ele é um santo homem de Deus. Se fosse um santo homem de Deus, não mandava todo mundo vender casa, carro e jogar no altar. Deus não mandou isso. Se fosse um santo homem de Deus, ele não subiria no púlpito lá e apontava para um cara lá e falava assim: eu te amaldiçoo. Isso é um santo homem de Deus, gente? Santos homens de Deus, mulheres de Deus, são vocês que intercedem, que pedem para que Deus tenha misericórdia da vida de todo mundo. Nós estamos aqui pedindo para que Jesus volte, e venha buscar a sua igreja, uma igreja santa. Santos homens de Deus fazem isso. Não tentam simplesmente acabar com a vida das pessoas a troco de um pseudo-evangelho. Em primeiro lugar, você vai identificar que os apóstolos tinham recebido o ensino verdadeiro diretamente de Jesus e aplicavam na vida deles e ensinavam a igreja. O que essas pessoas, esses pseudo-apóstolos aí, eles ensinam? Qual que é o carro-chefe deles? É a sua vida? É a salvação? Ou é o adquirir bens materiais? Curas espirituais? Irmãos, eu sou sincero em dizer, se Jesus quiser me curar, amém. Vou ficar feliz e vou testemunhar e vou estar aqui. Que nem eu falei para a irmã, se Deus curar nós dois, né, irmã? Nós vamos sair correndo aqui em Novaes que nem dois loucos. Mas se Ele não quiser, meu querido, domingo que vem eu estou aqui. Quarta-feira eu estou aqui. Sexta-feira eu estou aqui. Do mesmo jeito. Eu não preciso de incentivo para me louvar a Deus. O incentivo que Ele me deu foi a salvação. Que Ele me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para cá para estar com vocês. Os falsos mestres ensinam através de vãs filosofias, principalmente que Cristo não veio em carne. Eles dizem que você tem que viver essa vida que Deus tem para você, essas bênçãos espirituais, aqui na terra. Não tem que se preparar para a vida lá para encontrar com Cristo, não. A tua vida espiritual é aqui. Jesus quer que você seja próspero aqui. É o que a Bíblia diz? Não é pelo menos o que João diz lá em Apocalipse. Que Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa. Eles agem movidos pelo dinheiro e acolhimento dos irmãos que eram enganados por eles. Entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que o fariseu, Jesus quando começa a condenar, ele fala assim: e vocês, fariseus hipócritas, que defraudam a viúva e o órfão, que vão na casa das viúvas e fazem longas orações. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando o cara ia lá na casa da viúva fazer a oração, a viúva sempre dava uma oferta para ele, para ajudar o ministério dele. E aí,
Se o cara fazia ela dava uma oração, uma ofertinha pequena, a oração era rápida. Se ele ficava aumentando o tamanho da oração, ela tinha que ir dando dinheiro para ele. Pegaram esse modelo lá em São Paulo, fizeram um drive-thru. Aí você ia com o carro lá, se você desse 10, em nome de Jesus, amém. Dava 20, Senhor abençoe esse, em nome de Jesus, amém. Se você desse 100 reais, a oração demorava uns 15 minutos. Aí eu pergunto para vocês, eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, porque assim, infelizmente, eu pensei que era só eu que estava pregando isso. Mas eu liguei a televisão hoje e eu vi que está todo mundo pregando contra isso. Entenda, nós estamos numa situação que a igreja está sofrendo, e o que Deus disse ali para o povo dele, estão sofrendo por falta de conhecimento. Vocês estão entendendo o que acontece aí fora. O que João está falando para vocês tomarem cuidado. Outra coisa, que eles ensinavam o contrário da profecia, o contrário da revelação. É tudo que todo mundo quer ouvir. Vocês têm um exemplo sempre dos profetas que eram do lado norte lá de Israel, que era da parte de Israel, que sempre falavam que os reis queriam ouvir. Quando chamava-se profeta, que falava a verdade, os reis não queriam ouvir ele não, porque ele falava a verdade. Irmãos, a coisa mais difícil hoje em dia é você chegar para uma pessoa e falar assim: o Evangelho de Cristo é esse aqui, você crê nele, você vai para o céu, você vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai viver a eternidade com ele. Sabe qual é a resposta? É só isso. Mas não é só isso porque é simples, é só isso porque é pouco. Porque eles querem Cristo, mas querem o carro, querem a casa, querem o dinheiro, querem viajar, querem todo o que aparece na televisão. Mas não é isso que Cristo oferece para nós. Uma outra coisa que mata esses caras, que mata essas pessoas que são pressionadas por esses caras, é o que nós chamamos de ecumenismo. Você pega nos programas de rádio, tinha um missionário que já partiu aí, o Senhor, que ele falava assim: venha meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas. O que João diz aqui? Se não professa a mesma fé, não recebe em casa. Olha só a diferença. Mas tal pessoa faz uma oração bonita. Mas o que ele professa? Não, ele é de tal religião. Não professa a mesma fé que nós. O apóstolo João está dizendo: nem recebe em casa. Não sou eu, é a Bíblia. Pastor, mas o senhor não tem amor. Mas amor não é sentimento, amor é razão. Pastor, mas o que eu faço com essas pessoas? Fala a verdade. Pregue Cristo para essas pessoas. Fale do Evangelho que transforma. Fala do Evangelho que muda. Fala do Evangelho que faz com que você vive. Que você saiu de um lodo e Jesus colocou você num lugar de glória. As pessoas têm que enxergar Cristo em você, em mim, em nós. É interessante que Judas diz que esses homens são pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água e como árvores sem folhas. Em segundo lugar, como que a gente descobre que o abençoado aí é um falso mestre? Todos os que são falso mestre não permanecem na sã doutrina. Não permanecem. O que é doutrina, pastor? É cabelo? É calça? É brinco? Não. Doutrina é o ensinamento da Bíblia. Doutrina é o que a Bíblia diz sobre a salvação e a nossa vida nessa terra. Então, esses falsos mestres, eles não tocam em textos igual a esse. Eles vão pegar o texto, por exemplo, do rico e do Lázaro, e o cara vai discorrer, e ele vai falar assim: e aí o mendigo morreu.
E ele para ali e ele fala, está vendo? Eu não quero morrer pobre, você quer morrer pobre, que nem ele? Só que ele não discorre o texto até o final, que diz que o rico foi para o inferno, e o pobre, que era Lázaro, foi lá para o seio de Abraão, e foi levado pelos anjos. Eles não andam nos caminhos do Senhor. Eles não conhecem os caminhos do Senhor porque eles não interpretam a Bíblia de forma literal. Sabe, irmãos, um primo meu que já faleceu, ele falou para mim assim, Márcio, eu já li a Bíblia 2 vezes. E ele não era crente, ele tinha uma outra religião na época. E ele disse assim, mas eu falei assim, mas você não entendeu nada? Ele falou, nada. Eu li 2 vezes, para ver se eu entendi. Ele falou, por que será? Eu falei, olha. Ele falou, peraí. Só que eu li também, para que eu tenha conhecimento verdadeiro, eu tenho que ter iluminação do Espírito Santo. É isso? Eu falei, é isso. Então, irmãos, essas pessoas que pregam o Evangelho, que é um Evangelho ralo, sopa rala, que estão empurrando as pessoas com discurso para o inferno, eles não têm o discernimento do Espírito Santo. Eles não são igual a vocês, que entregaram a sua vida a Cristo. Eles querem outras coisas. Somente aqueles que entregaram a vida a Cristo sabem o preço do Evangelho, sabem a necessidade, sabem o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Eles não amam ao próximo, e muito menos o rebanho do Senhor. Sabe, o órfão e a viúva, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Existe um provérbio popular que diz assim, que eles tiram a lã das ovelhas e comem a carne. Eles arrancam até os ossos, se for o caso. Eles não vão ter nem o pai nem o filho, como a palavra diz aqui. O apóstolo Paulo diz que o Deus deles é o ventre. E realmente eles só pensam, só ficam olhando para o umbigo. Eles só dizem, olha, eu fiquei tão revoltado com um vídeo que eu vi essa semana. A pessoa pegou, pseudo-apóstolo pegou, tinha um endemoniado lá. Ele falou assim, eu quero 10 reais na mão aí, de quem é dizimista. E quero também, dizimista fiel. E quero também 10 reais de quem não é dizimista fiel. E deram os 10 reais de cada um para ele. Aí ele vinha com os 10 reais endemoniado, e o endemoniado começava a destrupiar assim, e cair no chão. Vocês estão vendo? Como que Deus age? É só aquele que é fiel a Deus. Aí pegou os 10 reais que não dizimava, o diabo foi lá e pegou ainda. Eu pergunto uma coisa, irmãos. O que Jesus fez quando ele desceu do barco, lá com o endemoniado gadareno? Ele diz, sai, Satanás. Só. Sai desse corpo, sai dessa vida. Jesus não faz entrevista. Jesus não fica dando show. Jesus age. Jesus, ele vai e quebra o jugo. E agora também a gente tem que ver como que a gente deve agir. Verso 10 aí vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Não receber em casa alguém que aprendeu o ensinamento de Cristo e logo rejeitou. Então quer dizer, meu querido, você ensina o Evangelho, você prega o Evangelho, você discipula. E se a pessoa fala assim, pastor, eu vou voltar para Macumba. Amém, filho. Só que, infelizmente, a recepção que ela tem de volta é a mesma que ela teve quando ela veio. Ela vai ficar aqui, ela vai ser tratada, mas a questão é a seguinte: o conviver, a comunhão, aí já não dá. É isso que a palavra está dizendo. Nós não temos que desprezar as vidas. Nós temos que tratar. A igreja é um grande hospital. A pessoa vai embora. Normalmente a pessoa que se desvia, ela vai embora, se estrupia e volta. E volta, o lugar dela está guardado. E vai voltar e a gente vai tratar, a gente vai receber. E a gente vai amar do mesmo jeito. Só que nós não podemos ficar trabalhando junto com a pessoa do mesmo erro. Se a pessoa vir de novo, fala a verdade. Prega o Evangelho.
Mostra onde está o erro. Não quiser aceitar, amém, paciência. Como que nós devemos agir? Nós devemos ter comunhão com Deus. Nós temos que viver em amor. O que o amor que o apóstolo João se referia é andar nos mandamentos de Deus. Ou seja, o amor não é um sentimento, é uma decisão. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. O pessoal fala assim, pastor, mas o apóstolo João é um apóstolo do amor. Sim, mas vocês lembram que quando eles estavam voltando de Samaria, os samaritanos chegaram e falaram para ele assim, olha, eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, a gente pode orar para descer fogo do céu para matar eles? É o mesmo apóstolo. Com o tempo, Deus trabalhou no coração dele. O amor, que é decisão, que ocorria aqui nessa igreja em Éfeso, onde ele estava, quando chegavam pessoas que não procediam da mesma fé na casa de banho, o apóstolo João levantava e saía. Quando as pessoas confrontavam a fé de João, esses falsos mestres aqui, ele catava um cabo de uma enxada e ia para cima. Esse é o amor que João dava para esses falsos mestres, para que eles se convertessem. Mas qual que é o amor que nós temos que dar para os irmãos? É o do ecumenismo? Somos todos irmãos? Salmo 133, verso 1. Com bom e com suave é que todos os irmãos vivem em união. Então venham todos os meus irmãos católicos, espíritas, budistas. Não, eles podem vir, claro que pode. Mas a palavra do Evangelho é uma só. Não tem negociação. Não existe negociação. Consequência de ter comunhão com esses falsos mestres. Verso 11. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Então quer dizer, se você caminha junto com aquele que não professa a mesma fé com você, você vai ter as mesmas obras que essa pessoa oferece. Ou nós influenciamos mais do que somos influenciados? Nós abrimos mais a guarda ou menos a guarda nesse povo? Sabe, muita gente que tem a sua fé na sua religião, ela tem mais convicção do que um crente. O crente muitas vezes trava a língua e não defende a sua fé. Nós temos que saber, que o João também está dizendo aqui, que nós temos que saber defender a nossa fé. O apóstolo Paulo, nós temos que pregar a palavra com tempo e fora de tempo. Não importa. É com sabedoria, no momento certo. A falsidade no amor abre as portas para a falsa doutrina. Dizer que a pessoa vai para o inferno por esse tipo de atitude nos dias de hoje é falta de amor para muitos. Sabe, houve um pregador no século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Esse pastor, ele tem um sermão muito famoso chamado Pecadores na mão de um Deus irado. E em um dos trechos do sermão, ele diz assim, que o chão que nós pisamos é o teto do inferno. O chão que nós pisamos é o teto do inferno. Se ele se abrir, nós vamos cair lá dentro. Não é isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aonde você pisa, tem que ser terra santa. Aonde você anda, a mensagem do Evangelho tem que ser pregada através da sua vida. Não importa que seja de boca fechada, mas com as suas atitudes. Nós temos que vigiar para que nós não caiamos, para que nós não ficamos andando sobre esse teto aí, sobre esse chão fino. Nós temos que pisar numa rocha que é Cristo. Nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo. Muitas vezes, com essas atitudes que nós chamamos de amor, muitas vezes, nós culpamos o lobo e depois o lobo vem e mata as ovelhas. O que eu quero falar com tudo isso aqui, irmãos? Para encerrar. Nós temos que nos instruir com a Bíblia Sagrada. Nós temos que firmar nossa fé em Cristo. O que nós podemos fazer, pastor? Já estamos fazendo.
pregando o Evangelho, orando, intercedendo, buscando andar um bom caminho, testemunhando. Só isso basta? Não. Além de tudo, nós temos que vigiar. Porque a Bíblia nos diz que o inimigo é astuto. E que, se possível, ele poderia até enganar os escolhidos. Nós somos os escolhidos. Nós não podemos ser enganados. Nós temos que entender que nós temos um Deus que nos guarda de todas as coisas. É um Deus que nos ama. É um Deus que pagou um preço tão alto para que a sua vida e a minha vida esteja guardada até o dia da redenção. Basta a gente querer. E nós temos que ter atenção para essas coisas. Amém? Amém mesmo, meus queridos? E uma das coisas que eu escrevi aqui que eu não falei para vocês, porque isso aqui eu preguei uma vez numa igreja que eu fui visitar. Cuidado com quem vocês colocarem aqui depois que eu partir desse lugar. Toma cuidado. Porque entenda uma coisa. Essas pessoas, elas não têm compromisso com a palavra. Elas têm compromisso com a oferta que elas recebem. E elas querem agradar vocês. Não querem agradar a Deus, não. Se elas agradam a vocês, elas estão indo contra Deus. Se eu tivesse vindo aqui pregar uma palavra que deixasse vocês alegres, que o fogo caísse aqui, que todo mundo saísse tudo abraçadinho, assim, tudo queimando, pulando e tal, era gostoso, não era? Agora eu pergunto para vocês, na segunda-feira, quando a luta vier, isso resolve? Na segunda-feira, quando a luta vier, vocês têm que lembrar que vocês têm que perseverar até o final. Vocês têm que ficar firmes. Vocês têm que pensar igual exatamente o apóstolo João está dizendo aqui. Tem que vigiar. Tem que se cuidar. Amém? Amém. Amém.